E por que no capítulo 18, no meio desse julgamento de Jesus, aparece a história de Pedro negar Jesus? ¿Y por qué en medio de ese proceso todo de juicio de Jesús aparece la historia de Pedro negando a Jesús? João quer nos mostrar que o homem nenhum é confiável. Aquí nos quiere mostrar que ningún hombre es confiable. Quando Jesus disse que ele seria preso seria morto, Cuando Jesús dijo que él iba a ser preso y muerto e todos o abandonariam, y que todos lo abandonarían, Pedro disse: não, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro dijo, no, aunque todos lo abandonen, yo jamás. Eu darei a minha vida Yo por ti. daré mi vida por ti. Mas naquela noite em Getsemane, Pero aquella noche en Getsemaní apareceram uns 500 soldados. aparecieron 500 soldados. 500 com tochas, con antorchas, espadas, lanças, con espada, con lanzas, porretes, con palo, para prender Jesus. para prender a Jesús. Aquele aparato é assustador. Todo aquel escenario era asustador. Não somente Jesus seria preso e morto, No solo Jesús iba a ser preso y muerto, mas os seus discípulos estavam todos correndo risco também. también todos los discípulos estaban en riesgo ahí. E naquele ambiente, Y en aquel ambiente todos fugiram. todos huyeron. Aí Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Y Jesús había ya dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Quem seguiu Jesus do julgamento na casa do sumo sacerdote estava João, provavelmente João e Pedro. Y los que siguieron a Jesús en la casa del sacerdote para ese juicio, probablemente era Juan y Pedro. João era conhecido do sumo sacerdote e permitiram ele entrar no pátio. Juan era conocido del sumo sacerdote, por eso le permitieron ingresar al patio. Pedro não era conhecido, ficou no portão. Pedro no era conocido, se quedó en la puerta. E João então foi lá conversar com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Juan fue hasta la puerta, conversó con el encargado de la puerta y accedió que Pedro ingresara. Mas a encarregada da porta disse: você é um deles. Pero el encargado de la puerta dijo, ¿eres uno de ellos? Ele falou: não sou não. Y digo, no soy yo. Uma vez, Una vez. você pode dizer: escapou. Una vez, pues, usted Aconteceu. puede decir, bueno, pasó. Aí entrou para o pátio, estava fria a noite, Y ingresando al patio, estaba fría la noche, estava aquentando-se no estaba, fogo, estaba ahí Pedro, calentándose en el fuego Pedro, juntamente com outros servos e talvez até soldados. junto con otros siervos y soldados. E uma pessoa perguntou: você pelo seu sotaque, você é um deles? Por su acento, eres uno de ellos. Falou: não, eu não sou não. Y dijo, no soy. 2 vezes. 2 veces, ya van 2. E na terceira, En la tercera, que coincidência, era um parente do servo do sumo sacerdote Malco, que Pedro havia arrancado a orelha. mira la coincidencia, ese tercero era un pariente, ¿no?, de él, que él había cortado la oreja, Malco. Falou: você é um deles. Tú eres uno de ellos. Não, eu não sou não. No soy. O galo cantou. Y el gallo cantó. Quando o galo cantou, Cuando el gallo cantó, em outro evangelho fala: Jesus olhou para ele. en otro evangelio dice que cuando el gallo cantó, Jesús le miró Pedro saiu para chorar amargamente. y Pedro salió a llorar mucho, amargamente. Nenhum homem é confiável. Ningún hombre es confiable. Irmão Pedro, eu sou pela palavra profética. Es como si Pedro hubiera dicho, yo soy por la palabra profética. Irmão, pode confiar em mim. Hermano, puede confiar en mí. Amanhã, de repente, Y mañana, de repente, o que aconteceu? ¿qué pasó? Foi envenenado Fue envenenado por conveniência, y por conveniencia, por amizade, por amistad, sumiu. desapareció.
Irmão, homem não é confiável. Hermanos, hombre no es confiable. Quando que o homem é confiável? ¿Cuándo el hombre es confiable? Por isso esse assunto todo tem a ver com a verdade. Por eso todo ese asunto tiene que ver con la verdad. Sabe por que o homem natural não é confiável? ¿Saben por qué el hombre natural no es confiable? Por falta da verdade. Por falta de la verdad. Nós precisamos nos constituir com verdade. Necesitamos constituirnos con la verdad. Aqui está cheio de falsidade ainda. Aquí dentro de nosotros aún está lleno de falsedad. Não falta consistência. Falta consistencia. Bate no peito, eu jamais abandonarei Jesus. Usted golpea su pecho, jamás abandonaría a Jesús. Mas quando chega numa circunstância amedrontadora, Cuando llega una situación asustadora, você vai embora. tú te vas. Qual é o único jeito de nós nos tornarmos confiáveis para o Senhor? ¿Cuál es la única manera de que seamos confiables para el Señor? Constituindo-se com a verdade, Constituyéndonos con la verdad, enchendo-nos com a realidade de Deus. llenándonos con la realidad de Dios. Os nossos adolescentes estão caminhando para isso, Nuestros adolescentes están caminando hacia ello, com a imersão na palavra, con la inmersión en la palabra, com transcrição, con transcripción, dia todo vivendo, inculcando a palavra no coração. todo el día inculcando la palabra en el corazón. Não menosprezem a eles. No los menosprecie. Eles não conhecem a Bíblia, eu conheço mais do que Usted eles. puede decir, ellos no conocen la Biblia. Sí, yo conozco más que ellos. Mas eles estão numa corrida, você é a lebre e ele é a tartaruga. Quizás es como esa carrera. Usted es la liebre y ellos son la tortuguita. Você sabe tudo, você conhece a Bíblia, sabe falar, sabe orar. Usted, yo conozco todo, yo sé orar, yo sé todo. Ele não sabe nada, Él no sabe nada, mas ele está fazendo imersão, pero él está haciendo inmersión. está inculcando a palavra, Está inculcando la palabra. está praticando a palavra, Está practicando la palabra. pregando o evangelho, Predicando el e evangelio. a verdade está sendo Y constituída. la verdad está siendo constituida en él. Daqui a pouco ele vai ser mais confiável do que você. De aquí a un tiempo, él será más confiable que usted. Pensa nisso, pense nisso. Medite sobre eso. Por isso, irmãos, é bom que todos nós adultos sigamos o mesmo caminho. Por eso es bueno que todos nosotros, los adultos, sigamos por el mismo camino. Vamos confiar na palavra. Vamos a confiar en la palabra. Não confie no seu homem natural, No confíe en su hombre natural, no seu ato heróico. Sou en herói. en su acto de heroísmo. Eu sou fiel ao Senhor. Oh, yo soy fiel al Não Señor. confia nisso. No confíe en ello. Confia na verdade. Confíe en la verdad. Santifica-os na verdade. Santifícaos en la verdad. E a tua palavra é a verdade. Y tu palabra es la verdad. Tá bom, agora chegamos na mensagem de hoje. Ahora llegamos al mensaje de hoy. João capítulo 19. Juan capítulo 19. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Jesus, então, irmão, de 19, versículo 1 até 16. Desde capítulo 19, desde el 1 hasta el 16, Descreve como describe, Jesus é humilhado, ele é espancado. describe cómo Jesús es humillado y golpeado. Vamos olhar versículo 1. Versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Isso foi logo depois que os judeus gritaram: Eso, solta o Barrabás e crucifica Jesus. eso fue luego después que los judíos habían gritado que prendan a Jesús y suelten a Barrabás. Aí os soldados imediatamente fizeram uma coroa de espinhos, Y los soldados inmediatamente hicieron una corona de espinas, porque a sentença de crime dele, da morte dele, para a morte dele, era que ele queria ser o rei dos judeus. porque la sentencia que fue dictada como crimen es que él supuestamente quería ser rey de los judíos. Então os soldados, né, zombaram dele, teceram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Entonces los soldados, en forma de broma, bueno, estaban ahí, hicieron la corona de espinos, pusieron sobre su cabeza y le hicieron un manto de púrpura.
Eu vou ler um versículo, uma nota da versão em português de King James atualizada. Voy a leer una nota de la versión King James actualizada. Aqui diz assim: para ridicularizar Jesus, Para poner a Jesús en ridículo, os soldados o vestiram com uma capa do exército, los soldados le vistieron con un manto, una capa del a ejército, guisa de manto real. guisa de manto real. Debe ser. Manto real Manto real é feito de púrpura. es hecho de púrpura. Púrpura era uma cor era muito difícil de obter para tingir um tecido. Era muy difícil, ese color púrpura en la antigüedad era muy difícil de ser obtenido por el teñimiento, el teñido. Vinha de um tipo de um molusco perto ali do Mediterrâneo, perto do Tiro. Porque venía de un marisco que estaba ahí cerca del Mediterráneo. E eram esmagados o marisco e soltavam a cor púrpura. De ahí se extraía, ¿verdad? Ese marisco se machacaba y de ahí se extraía este color púrpura. Precisa de muitos moluscos para poder ter a quantidade de tinta suficiente. Y se necesitaba una gran cantidad de ese molusco para poder alcanzar la Então era cantidad uma para tinta teñir. muito cara, muito cara. Era una tintura muy cara. Então essa cor púrpura era usada somente pelos reis. Por eso ese color púrpura solo se usaban los reyes. Por isso chama-se a roupa é manto real. Por eso aquí es un manto real. Ninguém mais tinha como usar por causa do custo. Nadie más lo usaba porque el costo era altísimo. Vocês se lembram quando Jesus foi para Filipos e encontrou a Lídia? Vocês se lembram? ¿Se acuerdan que cuando Pablo fue para Paulo, ¿no? Paulo, perdão. Fue para Filipo y encontró a Lidia? E quem era Lídia? ¿Y qué era Lidia? Vendedora de púrpura, Era vendedora de púrpura, de tecido, de esa tela cara. carísima. Púrpura é uma tinta cara. Púrpura es una pintura cara. Então tecido de púrpura é só nobre que usa. Tela ricos que de usam. púrpura, solo los nobles lo usaban. Então colocaram em Jesus um manto de púrpura para zombar. Você quer ser rei? Então seja o rei. Entonces pusieron ese manto de púrpura sobre Jesús para burlarse de él. Quiere ser rey. Teceram uma coroa de ramos de tamareira. Hicieron una corona de ramas de tamarera. Tamareira conosco. Tâmara? Vocês conhecem tâmara? A Conoce fruta, como chama? esa fruta, támara, Tâmara. dáctiles, De- dáctiles, De Oriente Médio. dáctiles, ¿no? Dáctiles, eso, esa fruta. Ujú. A tamareira, os ramos de tamareira, de pé de tâmara, Las ramas de este árbol de los dáctiles, tem espinhos. dáctiles, Tem espinhos. tienen bastante espinas. Então eles fizeram uma coroa com essa rama cheia de espinhos. Entonces hicieron una corona, ¿no?, con la rama de este árbol que es llena de espinas. E espinho de tamareira causa dores horríveis. Y Terribles. esas espinas de los dáctiles causan un dolor terrible. E os soldados colocaram essa coroa de espinho em Jesus. Y los soldados pusieron esa corona de espinas en Jesús. Você sentiu dor? Não. ¿Sentiste dolor? Senhor Jesus. Señor Jesús. Aí que aconteceu no versículo 3. Y en el versículo 3, ¿qué pasó? Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! Y le decían, salve rey de los judíos. E davam-lhe bofetadas. Y le daban de bofetadas. Bofetada de soldado? Bofetadas de un soldado. Não sei como são soldados chilenos. No sé cómo son los soldados chilenos. No Brasil, quando a gente vê os soldados, ou os policiais pegando bandidos, En Brasil, cuando usted ve a un policía pegando a un ladrón, quando dá uma bofetada, é pó! cuando le das un golpe, ¡pah! Irmãos, fizeram isso com Jesus. Hermanos, hicieron eso con Jesús. Acredita? ¿Creen?
Ele sofreu calado por tua causa, Él sufrió callado por su causa, por minha causa. por mí. Senhor Jesus. Señor Jesús.